Muito boa noite a todos vocês que estão chegando aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai identificar vocês como normalmente nós fazemos. Por enquanto estou aqui resolvendo umas questões técnicas. Boa noite a todos vocês. Já fiz uns testes aí antes e alguns devem ter percebido, mas por enquanto a gente não começou oficialmente, tá bom? Então boa noite a vocês e amor, com você aí, tá? A palavra. Boa noite, meus irmãos. Que bom ter vocês conosco em mais uma quinta-feira, juntos estudarmos aí a palavra de Deus. Não sei qual foi sua rotina de hoje, cada um aí dentro dos seus compromissos, né, em casa, no trabalho, mas que bom que nós temos esse tempinho para estudarmos a palavra de Deus. E é sempre bom e saber que Ele sempre fala aos nossos corações, cada dia, de diversas maneiras. Vamos cantar? Enquanto os nossos amados aí vão se conectando, vamos cantar. Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser através da graça que encontrei em Ti. Eu acho esse cântico, ele tem uma letra muito linda. Fala, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Ti, eu voarei como a águia no poder do Teu amor. Boa noite, Noel. Bem-vindo. Sidoca, Laine. Quem mais? Só apareceu o Noel aqui Por enquanto apareceu o Noel. Vamos lá? Um pouco perto de vocês, tá? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser através da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve. Boa noite, Maria Xavier. Boa noite, Roseli. Boa noite, Osmar. Prefeito Osmar. A Ângela estiver por aí. Boa noite, Dona Luzia. Boa noite, Rosa Onofre. Boa noite. Sejam todos vocês bem-vindos. Minhas forças se renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do Teu amor. Face a face, hei de ver o meu Senhor. Face a face, hei de ver o meu Senhor e conhecer o amor que reinará enfim. Vem, transforma-me. Ana Lúcia, boa noite. Bem-vinda, viu? Meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve.
Deixe me rever aqui quem já chegou então. Noel, Sidoc, Elaine, Presbítero Mar, Ângela, Síndila, que eu não mencionei. Ajuda aí, amor, por favor. A Rosa Onofre. Rosa Onofre, já falei boa noite. Roseli. Rosa Onofre, a Roseli também já cumprimentei. Maria Xavier. Maria Xavier também cumprimentei. Ana Lúcia Onofre. A Ana Lúcia eu não cumprimentei ainda. Seja não. bem-vinda, Boa noite, querida. Ana Lúcia. Seu Bonora Dona Elô. Roseli, quem mais? Depois da Roseli. Gente, marido dá trabalho, viu? Depois de eu sem óculos aqui. O seu Beto e a dona Gilce. Rosa Onofre já foi, Roseli. A Ana Lúcia. Ana Lúcia. Onofre, que sem óculos a gente não enxerga. Seu Bonora, presbítero Bonora e dona Elô. E a dona Elô. Seu presbítero Beto. Ô pessoal, dá um tempo aí pra eu Gilce. copiar aqui, porque é rapidinho. Tá bom? Enquanto isso, nós vamos cantando pra eu ver. A dona Zilda. Grandes são as suas obras. Dona Dulce, seu Nilson. Vamos lá? Grandes são Boa noite, dona Zilda. as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Ana Lúcia Camargo. Esse é você, Ana Lúcia. Vamos, bem-vinda, minha irmã. Os seus caminhos. Presbítero Beto. Dona Gilce, boa noite. Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ana Rei das Lúcia nações, Onofre e Ana Lúcia Camargo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, Boa noite, quem Nair. não te Boa noite, João louvará, pois Costa. só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Muito bem, pessoal, nós já estamos aí no nosso horário. Um pouquinho atrasados hoje, por causa de algumas questõezinhas técnicas, mas tudo bem. Vamos tentar descontar esse tempo lá no finalzinho e vamos fazer uma oração inicial. Já cantamos 2 cânticos,
para o louvor, honra e glória do nosso Deus. Agora nós vamos orar, vamos agradecer a Deus porque é um privilégio muito grande nós podemos nos reunir para estudar a Escritura, não é verdade? É um privilégio muito grande. O mundo não pode desfrutar desse privilégio. O mundo, entenda-se, por uma sociedade que não está buscando a Deus. Não é pouca gente não é muita gente, que não tem tempo para isso, não acha tempo para isso, dá prioridades a outras coisas e tal. A igreja, meus irmãos de Cristo, ela é tratada de um modo especialíssimo porque ela própria é motivada pelo Espírito Santo a buscar a Deus, de quem ela depende para tudo. Não é? Então, é um privilégio imensurável. O que eu tenho, o que nós temos de bom para levar Deus a se importar conosco? O que nós temos que Deus não tenha? O que eu tenho para oferecer a Deus que Ele já não possua? Então, cuidado de Deus por mim é favor somente, meus irmãos. Não é o cuidado dele por nós, pela sua igreja, é favor somente. Vamos agradecer, mas ao mesmo tempo, nós vamos também orar, porque há pessoas aí que estão enfermas pelo Brasil afora, algumas próximas da gente, e algumas agradecer a Deus porque algumas têm se recuperado, né? Dona Zilda, que eu diga, Sara, do Beto, da Dirce, que está aí, né? E ao mesmo tempo orar, como eu disse antes, por pessoas que estão enfermas, e agora com ênfase na pessoa do Toninho, próximo de nós aqui, da primeira igreja, que perdeu já essa semana um presbítero e agora pede que nós oremos pelo seu presbítero Toninho. Toninho, se não me engano, está em disponibilidade, né? Mas é presbítero, uma vez presbítero até morrer, né? Então ele está internado. Não creio que seja problema de Covid, não. O próprio problema do Eduardo, o presbítero Eduardo, levantou para mim depois muitas dúvidas, porque houve todo aquele processo, né, de velório, de ofício, etc. E quando o caso é assim, categoricamente de Covid, aí os irmãos sabem que a família nem tem a liberdade de sepultar o seu parente, não é? O seu familiar. Mas não é da minha alçada, meus irmãos, isso aí. Nós oramos pelo presbítero Eduardo, agora estamos orando pela sua família. O caso dele foi gravíssimo e Deus o chamou. E aí eu não vou dizer para vocês, foi a Covid, não vou dizer, mas de qualquer modo, uma vida preciosa se foi. Agora nós estamos orando pelo presbítero Toninho, viu? Então, ao mesmo tempo que nós oramos pela família do Eduardo, oramos também pelo Toninho. O Toninho está internado, é um estado muito delicado. Vamos orar por ele, pela sua esposa Vilma, orar pela Laíse, a Laíse, que é a viúva do Eduardo, tá bom, gente? E vamos orar aí também, agradecendo como eu disse, pela Sara, pela Zilda, orar pela minha sogra que está arranjando uma casinha preparando uma casinha, um cantinho para ela e para o filho que deve estar chegando em breve aí no final do mês. Vamos orar por ela e pelo seu filho Rony, tá bom? Mais algum motivo que eu tenha esquecido, amor? Que eu não tenha lembrado? Aniversariantes. Tem alguém? Nós oramos, né? Foi pela Sara e pela Liliane. Não, na terça foi aniversário da irmã da Sidoca. Ana Lúcia. Ana Lúcia Onofre, então. Vamos. Isso nós agradecemos aqui, não é? Agradecemos. Olha, gente, temos que orar também, porque como os casos aqui na nossa região têm aumentado, então é possível, não sabemos nada, não tenho isso como uma informação precisa. Então, hoje não, amanhã é dia de fazer uma nova reunião para reclassificar as regiões aí. Nós estávamos na fase amarela, uma beleza, aí fomos rebaixados para laranja, pronto, agora só falta vermelha para eu ficar em casa falando para vocês daqui, não é? O que para mim não é lá essas coisas não, eu prefiro estar com vocês na igreja. Orem por essa reunião de amanhã, para que a gente tenha aí um tempo para esse povo se recuperar e a gente ter as portas abertas e ficar tudo bem, tá bom? Mas por enquanto nenhuma novidade, estamos na fase laranja, a igreja funciona, escola dominical, culto à noite, vamos orar pelos nossos governantes que amanhã estarão reunidos para tratar desses assuntos aí, ok? Então feche os seus olhos, pegue a sua Bíblia,
para estudar a Bíblia, tem que ter a Bíblia na mão, né? Pega a sua Bíblia. Boa noite, Lídia. Boa noite, presbítero Garrames. Põe para mim, por favor, amor. E vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos para não se distrair com nada, não se desconcentrar aí e vamos orar. Senhor nosso Deus, são muitas as razões que nos trazem aqui nesta noite. A principal delas é estudar a Tua palavra, as Santas Escrituras. Rogamos, por misericórdia, que o Senhor fale ao nosso coração, edifica a nossa vida. E o Senhor, ó Deus, sabe de tudo que se passa na nossa mente e todas as nossas inquietações. Então, Senhor, nós rogamos a Tua bênção para os enfermos. Lembramos aqui do Toninho, mas, ó Deus, este está próximo de nós. Nós sabemos que há muitos e muitos outros que estão distantes e nós não conhecemos, muitos deles não, e que carecem igualmente de oração. O Senhor tenha misericórdia do Teu povo, dos que estão internados neste momento, em estados delicados, em hospitais, por este Brasil afora. Agradecemos-te, Senhor, pela recuperação da Zilda, da Sara e tantos outros que vão se recuperando por aí também. Muito obrigado. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção para esta reunião que deverá ocorrer amanhã mais uma vez, por esta equipe que tem trabalhado nestas classificações aí do estado de São Paulo, e nós não sabemos, Senhor Deus, o que sucederá. Queremos continuar com a igreja aberta, é nosso interesse, Senhor Deus, poder reunir com o Teu povo, e então nós rogamos que o Senhor dê sabedoria a estes homens. O Senhor dê recursos aos nossos governantes aqui em Bauru, de um modo específico, e claro, eu tenho que pensar no Brasil todo mesmo, e outras regiões estão sofrendo muito mais. Que o Senhor dê sabedoria a todos eles, para que, Senhor, a igreja não precise fechar as suas portas. Agradecemos-te, Senhor, por estar cuidando de nós e rogamos por aqueles que precisam de leitos, para que eles os encontrem. Os que precisem de oxigênio, para que também encontrem. Tem misericórdia daqueles que exploram a população de muitas maneiras nestes momentos de dor e de sofrimento. Imploramos, porque o Senhor é misericordioso e pode reverter o pior quadro que nós somos capazes de imaginar. Abençoa a família do presbítero Nilson, que amanhã pela manhã deverá estar empreendendo viagem, Senhor, durante 2 semanas. Guarda os teus servos, livra-os do mal, levando a Deus em segurança e trazendo-os em paz de volta para para a nossa convivência, para o nosso convívio. Abençoa esta família, Senhor. Seja conosco na noite de hoje. Nós imploramos por aqueles que já estão aqui, casais, membros da igreja, famílias e por aqueles que ainda vão chegar. Que o Senhor nos fale ao coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sim, eu gostaria de lembrar ainda, gente, o seguinte, que na última ocasião em que Bauru foi classificado como na fase vermelha, havia um item importantíssimo lá que não cesseava as instituições religiosas de realizarem os seus cultos, viu, gente? É que o nosso conselho já havia tomado decisão de manter a igreja fechada, e eu estou falando isto porque amanhã, havendo esta reunião, se Bauru for reclassificado e rebaixado para a fase vermelha, eu vou ficar atento para ver se isto vai incluir as instituições religiosas ou se vai seguir o decreto que foi baixado no período do Natal e do Ano Novo, e aí falarei com vocês, tá bom? E tem aí irmãos preciosos que podem nos ajudar, principalmente o presbítero Garmes, que está aí sempre antenado nestas coisas. Conto com a ajuda de todos vocês para me manterem atualizados, viu, irmãos? Bom, vamos ao versículo da semana? Claudemir, boa noite, Claudemir, bem-vindo, Deus te abençoe. O Noel também pede oração pelo Roger, só que a gente já tinha começado a orar. Amanhã ele completa mais um ano de vida. Então, mas amanhã, a Márcia vai orar lá no finalzinho, ela lembra, tá bom, Noel? A gente agradece pela vida do Roger, eu já anotei. Vamos ao versículo da semana, meus amados, que está registrado no Salmo 119, versículo 80. Versículo 80. Agora então, não, abram suas Bíblias no Salmo 119, versículo 80.
Versículo aí para nossa meditação, né? Para nossa edificação também, sempre um lembrete para nós, que diz: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, 80. Então, se você anota, essa é a maneira que eu uso para eu estudar sempre. Então, eu não tenho memória visual, minha memória tem que ser escrita. Eu tenho que escrever para eu poder entender, compreender e absorver o que eu estou estudando. E eu gosto muito de escrever, né? Então, copie, né, numa folha, deixa num pedacinho aí de papel registrado os versículos das semanas, porque isso nos ajuda a memorizar. Que diz então, vamos lá, Salmo 119, versículo 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, 80. Versículo aí para o nosso crescimento, né? Cresçamos juntos aí. Muito bem, muito bem. Pessoal, então vamos entrar no estudo bíblico de hoje. Eu vou pedir à minha esposa mesmo que leia. São dois textos. Um está em Mateus 7, 13 e 14, e o outro está em Lucas 13, 24. Então, amor, por favor, abra a sua Bíblia aí. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, então muito fácil. E o Lucas que vem logo em seguida, não é? Mateus, Marcos e Lucas, que é o terceiro. Então, Mateus 7, 13 e 14 e Lucas 13, 24. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora, Lucas capítulo 13. Deixa eu confirmar aqui. Capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos. Vamos falar com o nosso Deus, pedir a sua orientação no estudo desta noite. Então, feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, graças te damos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Faze com que a nossa mente, ó Deus, esteja concentrada, focada na Tua Palavra, no aprendizado, na necessidade de crescimento espiritual e transformação da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguém aí para eu cumprimentar? Não, só você que está lá anotando, né, amor? Bom, o assunto de hoje, meus irmãos, tem uma boa relação com o que nós abordamos na semana passada. Se eu perguntar, você teria condições de me responder qual foi o assunto de quinta-feira passada? Na quinta-feira passada nós falamos sobre os embaixadores do reino de Deus, não é? Então, hoje o assunto não tem a ver, não é necessariamente esse, o assunto não é esse, mas tem a ver, tem relação com esse. Talvez você deva concordar que, baseado no texto que nós lemos hoje, viu gente, essa é a minha introdução agora, as pessoas geralmente querem obter algum tipo de sucesso em todas as áreas da vida, no mundo, viu? Sucesso no mundo. E além de ficar livre também de certos problemas que podem tirar o sono de muita gente, né? De qualquer um. Talvez o que mais incomoda, de fato, seja, não sei, mas talvez as dívidas, né? Como elas incomodam, são capazes de tirar o sono de muita gente. Bom, somente na medida em que nós vamos amadurecendo, é que nós começamos a descobrir como é difícil alcançar os melhores objetivos e, de certa forma, se dar bem, não é? No mundo. Não é fácil. A gente tem que lutar bastante
e tem que trabalhar, tem que dar duro para poder ser bem sucedido em várias áreas da vida no mundo. Bom, sem contar os que tentam aqui encurtar o caminho, né? E até por um momento eles podem até conseguir realizar algumas façanhas, mesmo que, aí eu vou lembrar, a Márcia aqui vai lembrar também, e vocês aí vão lembrar do que vem acontecendo lá em Manaus já desde o mês de abril do ano passado, né? Com desvios de corrupção, desvios de verba, e depois culminou na falta de oxigênio, a morte de muita gente, agora a supervalorização de um cilindro vazio de oxigênio. Então, tem muita gente que quer ser esperta e encurtar o caminho para ficar rico, para se dar bem. Em algum momento isso pode até acontecer, mas, e isso às custas, digo aqui, do sofrimento ou da miséria dos outros, sabe? Mas a realidade é que isso pode durar muitas vezes um período curto. E mesmo que dure a vida inteira, no caso dos defraudadores, enganadores, gente que se vende, não é? Se vende. Mesmo que dure a vida inteira, é uma vida terrível, terrível. E depois será pior ainda. Agora, a maioria das pessoas tem uma vida muito difícil, cheia de desafios. Muitas nunca sabem e nem não vão saber o significado da palavra sucesso e viver bem. E muitas dessas pessoas acabam terminando a vida sem saber o que é isso, né? Do mesmo modo como começaram. Começaram tendo pouco, quase nada, e terminaram tendo pouco ou quase nada. Alguns começam tendo tudo e morrem tendo nada. Alguns começam tendo nada e morrem tendo muita coisa. E a minha ênfase é que tem gente que jamais soube o significado de obter sucesso no mundo e ser bem sucedido, não é? A igreja, meus irmãos, vive algo muito parecido. É muito comum encontrar pessoas que têm um orgulho de fazer parte de uma grande igreja, né? Uma igreja rica, que tenha fartos recursos. Você conhece alguma igreja assim, amor? Não precisa falar o nome, né? Gente que se orgulha porque tem uma liderança, que não é o nosso caso aqui, de pastores renomados. Famosos, né? Que estão aí na mídia, estão aí na internet. E aí, então, se perguntar para o crente, para o cristão, ele fala, não, sou mesmo da igreja do pastor. O pastor da live. Não é o que eu quis dizer, não é isso. O pastor da igreja X, da igreja Y, sou do pastor fulano, não é da igreja. Eu falo, eu sou da igreja do pastor fulano, né? Então, tem gente que se gaba disso. Mas, meus irmãos, desejar na vida cristã ter alguma vantagem, né, em termos de igreja, e não é menos perigoso do que pensar nos céus, e isso aí é complicado, viu? E nas maneiras mais fáceis de chegar no céu, da forma menos sofrida possível, das bênçãos que dá gosto de contar, sabe do que eu estou falando? Assim, eu sou crente, então, olha, fulano, como Deus tem me abençoado, né? Fico preocupado quando essas coisas são ditas na televisão, porque tem muita gente de poucas posses que tem uma televisãozinha em casa. E às vezes está vivendo numa casinha lá no mangue, sem saneamento básico, sem água encanada muitas vezes. Aí está vendo a televisão, o irmão contar assim, Deus tem me abençoado, eu tinha um carro só, agora eu tenho 3. Eu tinha uma casa, agora tenho 3. Eu tinha isso, tinha aquilo, agora... E então eu fico pensando nos que não têm, mas são servos de Deus, tementes ao Senhor. Então, é muito perigoso a gente procurar pensar nos céus, em chegar lá com facilidade e trilhar esse caminho também com facilidade. É muito perigoso. Porque não é o que nós vimos no texto que nós acabamos de ler, viu, gente? No culto texto que nós lemos aqui, Jesus está falando de uma porta que é estreita e também do caminho que é apertado. E Jesus coloca como a única opção para a vida, né? Acrescentando que são poucos
aí lá no texto de Lucas, né? Depois nós vamos ver a palavra, a ênfase que Jesus dá para que haja um esforço de entrar nela. Então em Mateus ele diz que são poucos os que entram, e lá em Lucas ele vai dizer que é preciso se esforçar por entrar nessa porta. Já já a gente fala um pouco mais sobre isso. Cristo já havia mostrado, lá nos capítulos anteriores, o modo como um cristão deve viver. O que você acha, mano? Um cristão deve viver uma vida de luxo, uma vida modesta? Qual é a sua opinião? Não foi isso que Jesus enfatizou, né? Ser cristão não é ostentar, né? Não é sinônimo de ostentação, mas é uma vida diferente no sentido do caráter, né? Da sua postura em relação a certas coisas que convém e que não convém. Então mostra que assim, não quer dizer que ser um cristão que é abençoado com coisas materiais esteja equivocado. Não é isso, né? Um cristão pode ser abençoado de muitas maneiras, né? Materiais. O jovem rico, quando se aproximou de Jesus e perguntou, né? Jesus não estava apontando para a riqueza, mas porque o coração dele estava na riqueza. Então o problema não estava nas posses que ele possuía, mas no coração que estava ali naquelas posses. Exatamente. E Paulo fala sobre isso, dizendo que o amor ao dinheiro... é a raiz de tudo. Ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz, está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muito bem. Cristo havia aqui pregado o Sermão do Monte, estava concluindo, né? Então ele mostra a maneira como o cristão deve viver e ressalta que o reino de Deus é totalmente diferente de qualquer coisa que o mundo já viu antes. Jesus não estava apontando um caminho fácil, em nenhum momento. Jesus não estava prometendo privilégios do mundo. Jesus não chamou nenhum discípulo prometendo privilégios. Jesus não queria arrancar aplausos dos seus ouvintes, não. Jesus não esperava ter a admiração das multidões. Nunca, em lugar nenhum da Bíblia, você vai encontrar algo parecido. E olha, você acha que é um exemplo para nós, amor? Nós também deveríamos fazer a mesma coisa? Em vez de procurar aplausos, aprovação pública, em vez de procurar ser admirado pelas multidões, nós não deveríamos desejar muito mais do que isso? Que tem a ver com a aprovação de um só, que é a aprovação de Deus, não é? E a sustentação de Deus. Então, Jesus estava terminando, neste caso aqui, a pregação do conhecido Sermão do Monte, lá em Mateus. Em Lucas não, já é outra situação, né? Então, mostrando que o que ele ensinou não era para pessoas que se acomodam e vão confortavelmente vivendo a vida, buscando, vivendo e morrendo por uma vida fácil, viu? Tem muita gente morrendo no mundo por desejar uma vida fácil e cheia de intermináveis benefícios temporais. Não. Pelo contrário, ficou muito claro aqui por Jesus que os seus seguidores passariam por uma porta estreita e trilhariam um caminho apertado e enfrentariam, obviamente, com isso, estava dizendo, desafios que normalmente as pessoas não querem e também não buscam. Aí você vai falar, mas é óbvio, quem é que quer caminhar por espinhos? Quem é que quer enfrentar problemas na vida? Só se estiver passando mal da cabeça. Eu não me refiro a isso, não é? Eu quero enfatizar o seguinte, que Jesus disse que todos aqueles que querem segui-lo precisam estar prontos e preparados, porque a vida não será fácil para eles. E nós vamos abordar um pouco sobre isso. Então, Cristo mostrou, meus irmãos, que o estilo de vida que ele propõe é de padrões tão elevados que agora, nessa sua conclusão, era preciso saber o que é, na verdade, a mais notável característica da vida que ele tem oferecido. E essa característica vai dizer na sua conclusão, a estreiteza. É uma vida apertada, é um caminho apertado. E além disso, todo o percurso do caminho que se deve trilhar
também é caracterizado pela mesma estreiteza. Então lembre-se, Jesus pregou todo um sermão e lá no finalzinho ele diz: larga é a porta. Entendam, é como se Jesus estivesse dizendo isso, entendam, eu não estou ensinando vocês uma vida fácil, não estou apontando para vocês um caminho largo, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à condenação. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E são poucos. Olha, afirmação séria, afirmação seríssima de Jesus. São poucos os que entram por ela. Agora eu pergunto, você acha que isto é desestimulante? Você acha, amor, que é desanimador ouvir Jesus falar um negócio desse? Na verdade, não desestimulante, porque a partir do momento que a gente tem a certeza da salvação, a gente tem a certeza da presença de Deus, a gente sabe que Ele está conosco e nos ajuda a passar pela porta, por mais apertada que ela seja, né? E realmente é desafiador. A vida cristã, ela é cheia de desafios. Ser cristão no mundo é difícil por causa da nossa velha natureza, né? Por causa do pecado. Vamos ser sinceros. Então, humanamente falando, sim. Pode ser desanimador, né? Fala, puxa, mas vale a pena, é recompensador, né? Então vale a pena trilhar, não pegar o atalho, porque o atalho é incerto, né? Você não sabe o que vai acontecer, no que vai dar. E a porta não, Jesus ele já está falando, olha, vai, né, dá-lhe, ele já mostra o caminho correto, é um caminho seguro. Mas eu vou dar um motivo porque para muita gente é desestimulante e desanimador. Não é desanimador para quem nasce num campo de guerra, vendo pessoas mutiladas, casas destruídas, cidades inteiras desfeitas. Não é desestimulante para quem nasce numa situação de miséria. Muitas vezes não, porque vai ouvir Jesus falando assim, a vida é difícil. Ele vai dizer, tá bom, eu estou acostumado. Então isso para mim vai ser uma alegria. Viver agora sofrendo por causa de Jesus, para mim vai ser uma alegria. Mas é desestimulante, sabe para quem? Para quem está acostumado a viver numa geração de facilidades. Por toda parte nós vemos facilidades. É difícil admitir um discurso dessa natureza para quem está acostumado a ter tudo. Foi no Salmo de Asaf, não é, que ele compara e ele vê a prosperidade do ímpio e dentro do coração, e a gente vê ali o lado humano, né, de Asaf, quando ele vê lá o ímpio prosperando e tal, e às vezes o questiona até o momento, né? Questiona. Muito bem, é isso mesmo. Agora, meus irmãos, felizmente, há outras pessoas no meio dessa turma toda aí, amor, que, ainda que poucas, viu, gente? Jesus diz, são poucos os que entram por ela. Então, há poucas pessoas que já compreenderam a seriedade daquilo que Jesus estava abordando, e essas pessoas estão prontas para segui-lo e seguir adiante, mesmo em meio a situações mais extremas que vierem surgir, como a que o mundo todo está passando agora. Você não encontrará um crente sério, um cristão sério, de cabeça baixa, dizendo, por que, meu Deus, que vida, que luta, que sofrimento. Claro, você já deve ter visto alguém falar assim, ouvido alguém falar assim, mas o cristão tem que amadurecer, porque o cristão, Paulo diz que o cristão não deve murmurar, ele deve sim dar graças em tudo. Na nossa meditação de hoje eu vou abordar 2 pontos apenas, que estão ligados à atitude de entrar por esta porta estreita. O primeiro deles tem a ver com o abandono do pecado. Então observe aí que o versículo 13 de Mateus 7 enfatiza a porta e o caminho que conduzem para a perdição como sendo largos. Larga e espaçoso o caminho, né? Então não importa o que se faça nesse caminho, não importa o que se diga nesse caminho, pode tudo. Não importa o peso que esteja sobre os ombros do pecador, cabe tudo lá. A porta é larga, ela é suficiente para comportar uma vida desregrada, não é? Um caminho espaçoso demais para aceitar qualquer tipo de comportamento. Não tem regras.
não tem proibições, não tem normas, não há preceitos, tudo é relativo. Aquilo, você quer ser assim? Seja. Você quer fazer assim? Faça. Então tudo depende de você ser feliz, depende de você se sentir bem, se sentir realizado. Na porta larga, no caminho espaçoso, cabe tudo. Então, se não abandonar o pecado, não passa pela porta estreita, mas na porta larga cabe. Cabe tudo que o mundo deseja, cabe tudo que o mundo oferece, tudo que as pessoas, a velha natureza também gostaria. É preciso ficar atento. Nos tempos de Jesus, meus irmãos, o proselitismo caracterizava a religiosidade dos judeus. Que é isto? Para o judeu, do ponto de vista farisaico, não é? Sendo judeu, estando circuncidado, então você já era parte do reino de Deus. É claro que aqui entra outro assunto que tem a ver com a escolha de Deus, que Deus fez pelo povo de Israel no Velho Testamento como seu povo, sua propriedade. Só que havia um plano muito maior do que o povo que estava lá localizado na Palestina, que incluía os gentios, ou incluía você, incluía a mim também. E então preponderava, não é, este pensamento de que eu sou judeu, então estou circuncidado o 8º dia, então eu pertenço ao reino de Deus. Então, ser participante do reino de Deus era algo muito simples de se fazer, concorda? Então, no momento em que eu estou em Israel, e no momento em que eu fui circuncidado, eu sou judeu, estou no reino de Deus. Então, circuncidava-se, observava-se cerimoniais judaicos, participava-se das tradicionais festas e das celebrações, além de outros requisitos ligados às exigências legalistas impostas pelos fariseus, e pronto, a entrada nos céus estava garantida. Isso me faz lembrar o que aconteceu na reforma, que tem a ver com as indulgências. Era como a indulgência tirava a alma do purgatório e estava salvo, que beleza. Mas aí vem aquele que Isaías diz que prepararia a voz, que prepararia os caminhos do Senhor, a voz que proclamava no deserto, não é? A voz de João Batista. Então João Batista chega e surpreende a todos quando começa falando para aqueles que queriam ser batizados, hein? Ele dizia, lembra o que falava, amor? Raça de víboras. Raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos livrará da ira vindoura? Quem vos livra? É isso mesmo, tá Acho certo? que a memória hoje não... Ai. Eu não ensaiei nada com ela, então estou fazendo as perguntas. Surpresa, porque hoje eu não tenho textos para ela ler, então eu estou querendo que a minha esposa interaja comigo. Pra todos... não cochilar aqui assim. Não, isso você não vai fazer, né? Então, olha, eles acostumados a dizer, não, eu sou judeu, não sou escravo, sou livre, tá tudo bem comigo. João Batista chega e diz assim, quando eles dizem assim, nós queremos ser batizados, João Batista diz, raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não fiquem dizendo por aí que vocês são descendentes ou descendência de Abraão. Tudo a ver com o que eu acabei de falar agora. Ele dizia, produzam frutos, porque Deus pode dessas pedras aqui suscitar filhos a Abraão. Jesus também os advertiu severamente quanto àquela religiosidade fria, letárgica e vazia, reprovando por não se comportarem como súditos do reino de Deus. Eles eram na verdade uma multidão perdida, caminhando por uma estrada larga, entrando por uma porta espaçosa, seguindo em direção à condenação eterna, mas a roupagem religiosa, o falso conceito de bondade, fidelidade a Deus. Márcia citou aqui o caso do rico, né, que foi a Jesus. Tudo isto era uma anestesia que os impedia de enxergar o juízo de Deus. Isso é terrível. Eu creio que essa insensibilidade é pior do que o próprio mal em si, porque você tem o mal e percebe o mal, você vai reagir em relação a ele.
mas você tem o mal e não admite, então você não vai buscar qualquer cura e qualquer solução. A vida que Jesus propôs, meus irmãos, não estava de acordo com a maioria, com o que a maioria pensava. Isto revoltou uma sociedade inteira. Essa sociedade aos brados levou Jesus, gritava, né? Então, crucifica, levou Jesus à cruz, desprezou sua palavra, optando pela porta larga e pelo caminho onde cabe a maioria e onde não existem tantas exigências assim. E olha que os fariseus eram muito mais exigentes do que aquilo que Jesus, do modo como Jesus o colocava, hein? Muito mais. Na realidade, o que eu quero dizer antes disso aqui, antes de ler esse parágrafo, é que os fariseus pregavam uma vida perfeita que os levaria a serem salvos pelas obras. Salvação por obras eles ensinavam. E Jesus chega negando isto. Jesus diz que a salvação é um favor, que é por graça somente, que somente a sua morte na cruz viabilizaria a salvação do seu povo. Eles nunca quiseram admitir e não admitiram, e tanto que o crucificaram, matando como se fosse um malfeitor. Então, na realidade que nós vemos hoje, continua sendo assim, viu? É uma constatação minha, não sei se a minha esposa vai concordar. É muito mais cômodo viver como a maioria. É muito desagradável ser um tipo excepcional. Vamos colocar especial, porque a palavra especial é utilizada para definir o que é. Você é professora, sabe, né? Uma pessoa que é especial, é uma pessoa que tem alguma doença, né? Ou de nascença, ou que contraiu, né? E que vai ter até durante a vida. Então ela é tratada, alguma limitação. Necessidades especiais, né? São portadores de necessidades especiais. Exatamente. Agora, o cristão precisa ser especial, ele tem que ser especial. Não nesse sentido de algo que seja ruim para a vida dele, para a sua saúde, mas ele tem que ser diferente de um povo que é especial no sentido negativo, que apresenta alguma limitação, que apresenta algum problema na sua condição espiritual diante de Deus. Então nós temos aí um povo, que é o cristão, que precisa ser especial, mas quem gosta de ser especial, excepcional, incomum, ser diferente, ter uma vida diferente, mas como diz determinado teólogo cristão, é alguém que inicia a sua carreira rompendo com o mundo, com as multidões, com a vasta maioria das pessoas. Ele rompe com o pecado. Não tem mais prazer no pecado. Não deseja o pecado. Antes, sua disposição está para abandonar o pecado. Então, infelizmente, a religiosidade de hoje chegou a um ponto, meus irmãos, em que não mais se define o que realmente é pecado. O que é mais assustador é que a igreja, conscientemente ou não, e não estou pensando em igreja A, B ou C, a igreja tem absorvido, imitando muitas coisas que são comuns e consideradas normais pelo mundo. Então a igreja vai perdendo uma das suas principais características, que tem a ver com a preservação ética daquilo que está exposto na palavra de Deus. Como é que nós julgamos o que é certo, errado? Como nós julgamos o que é bom e é ruim? Se não for pela palavra de Deus, é o que eu acho? É o que o meu pastor acha? É o que o conselho da minha igreja acha? É o que o presidente de determinada igreja pensa? Não. O salmista diz no capítulo 119... Pode falar, meu amor, pode falar. Não, o Salmo 119. Versículo 105, que ele diz lá. Para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é o que nos guia. É o nosso manual. Então não tem como você seguir por uma direção e falar assim, estou em dúvida se este é o caminho. Não, porque você tem a Escritura, que é a revelação de Deus. Se nós queremos herdar a vida eterna, então nós precisamos deixar do lado de fora todo o fardo que foi lançado sobre nós, todo o peso,
E o pecado, na linguagem lá de Paulo aos Hebreus, e o pecado que nos encurvou. E ele diz isto em Hebreus 12. Portanto, deixando todo o embaraço, o pecado, todo o peso, né, embaraço, e o pecado que tão de perto nos assedia, né, corramos a carreira que nos está proposta, nesta estrada apertada, neste caminho estreito. Eu não tenho dúvidas, terminando esse primeiro ponto, de que há quem entre pelas portas de muitas igrejas e mantenham uma vida deliberada de pecado. O que é uma vida deliberada de pecado? A pessoa está vivendo algo que não agrada a Deus, ela sabe que não é, mas ela quer continuar daquele jeito. Então, ela é livre para continuar? Eu não sei se a palavra, a melhor palavra é ela é livre para continuar. Eu disse assim, ela é uma escrava que vai continuar na escravidão. Porque quem for livre vai abandonar o pecado, deixando do lado de fora para atravessar esta porta estreita. Então tem muita gente que acha que passando pela porta de determinada igreja já está então de algum modo com o pé no céu. Não é verdade, porque leva consigo pecado, falta de amor, falta de perdão, falta de compromisso com a verdade, falta de compromisso com a fidelidade, com a castidade, sem o mínimo interesse pelo conhecimento real e legítimo de Deus, dentre muitas outras coisas. Mas mesmo assim, essas pessoas vão vivendo pensando que vão chegar na vida eterna. É uma pena, porque a surpresa não será boa. Então Cristo disse claramente que é preciso romper com o pecado. Sem isso, não se pode fazer parte do seu reino. Estou de olho aqui, um aqui e o outro no relógio. Segundo ponto e último, não é? A disposição para assumir os riscos. A mentalidade daquele tempo, meus irmãos, era semelhante à mentalidade de hoje. Dinheiro e poder eram símbolos de segurança e garantia de futuro. Né? Uma das razões por que Jesus foi rejeitado foi exatamente esta. Ele não era um homem socialmente de destaque, bem-sucedido, não. Seu pai, José, né, que cuidou de Jesus desde o nascimento, era um marceneiro, era um carpinteiro. Jesus seguiu esta profissão. Maria era uma mulher comum, então, como as outras mulheres, não era realeza, né? Eles não estavam vivendo em palácios quando Jesus nasceu. Então, Jesus não tinha influência política, não, sobre Roma não tinha, e não representou nenhuma ameaça para o grande César, não. Então, para eles, o reino que Jesus, para os judeus, o reino que Jesus pregava, estava cheio de riscos, de falhas. Que reino é esse? Que nos mantém escravos do Império Romano. Que reino é este? Cujo homem vem de uma família ali, que mora ali em Nazaré, uma cidade, uma regiãozinha insignificante. Lembram que um dos discípulos disse antes de seguir Jesus, por acaso pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Acho que foi Natanael que falou isso debaixo da árvore, né? Quando foi visto. Ele disse, antes disso a conversa era, eu estou sabendo que ele vem de Nazaré. Ele disse assim, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Meus irmãos, a fé não bastaria para este povo para garantir uma vida segura e um futuro promissor, não. Eles olhavam como muita gente hoje olha para o que pode colocar nas mãos, ou pôr numa conta bancária, ou então assegurar de algum modo um futuro pomposo, de muitas maneiras. Eles precisavam resolver seus problemas políticos e financeiros, e Jesus não veio oferecer esperança e garantia para estas coisas, não. Jesus jamais negou que veio com outro pensamento. Jesus não veio enganar os judeus. Ele disse, o meu reino não é deste mundo, para Pôncio Pilatos. Ele disse ainda na tentação, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse ainda, o valor de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Meu filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele próprio quando alguém se ofereceu para segui-lo, né?
Ele disse assim, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas tudo isso, meus irmãos, para os judeus representava um risco muito grande. Como seguir um homem que não tem casa para morar? Bem lembrado, obrigado, amor. Abraçar o que não se vê e morrer por uma causa humanamente duvidosa seria absurdo. Seria muito melhor ter a garantia do céu sem precisar se submeter a qualquer tipo de privação. Na cabecinha deles, é claro, né? Jesus deixou muito claro que todos aqueles que assumissem o compromisso de segui-lo teriam que estar preparados para pagar um preço. Ele disse, negue-se a si mesmo. Tome cada dia, a sua cruz e siga-me. Preço de até morrer por Cristo, se for preciso. Era isto. Isto é o que Jesus propunha. Mas muitos não estavam dispostos a correr esse risco. Era melhor estar entre as multidões. Seguir sem a terrível sensação de estar perdendo as melhores coisas que a vida pode oferecer. Graças a Deus, muitos homens do passado não pensaram assim. Os discípulos, inclusive, né? Ou principalmente os discípulos profetas, e quantos. O tempo passou, mas a realidade não mudou muito, não. Esse tipo de vida que oferece mais riscos do que qualquer garantia ou segurança de cunho material não é nada atrativo. Não é mesmo. Por isso o cristianismo acaba sendo uma decepção para muita gente. Gente que entra para uma determinada igreja, põe o seu nome lá, contribui com essas igrejas, mas depois não conseguiu o que esperava, se decepciona e volta para trás. A questão é, o que nós estamos esperando de Cristo? Eu, você. Qual é o evangelho que tem sido pregado pelo mundo afora? Quais são as promessas que são feitas hoje de maneira ampla, não é? Que são o centro, não é, da maioria das mensagens propagadas pelo mundo? Quais são os riscos que ameaçam os cristãos em geral? À exceção de perseguições isoladas que ocorrem em algumas regiões no mundo, né? Não há riscos em se viver o cristianismo nos nossos tempos, não. Não há. Nós estamos aqui muito bem, nunca ninguém veio nos incomodar no apartamento, nunca ninguém veio incomodar minha esposa no seu trabalho, não deve ter te incomodado simplesmente pelo fato de você ser um cristão. Até porque isso seria considerado um crime no nosso país, não é? Porque o nosso país ainda tem a liberdade religiosa. Então, quais são os riscos que nós corremos por ser cristãos? Não há, a não ser que nós entendamos de maneira muito mais profunda o significado dessas palavras de Jesus. Entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. É abrir mão de muita coisa que está diante de nós, à nossa disposição, para nós sermos e fazermos. Por que é que nós não corremos riscos? É só dar uma olhada para os ensinamentos bíblicos, para os cristãos de outras épocas e compará-los conosco. Eu creio que haverá, meus irmãos, uma indescritível diferença entre homens e mulheres que deram a própria vida em favor do Evangelho e nós, que temos uma vida tranquila, uma vida tão tranquila que às vezes nos leva a esquecer que nós somos miseráveis pecadores na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Então, terminando, a porta por onde nós passamos e os caminhos por onde nós temos trilhado só podem ser considerados desafiadores quando nós demonstrarmos pronta disposição para assumir todos os riscos de viver fundamentados na fé em Jesus Cristo, o que inclui várias coisas que eu mencionei lá, que tem a ver com o fruto do Espírito Santo e a disposição em deixar de ser alguém de destaque no mundo, poderoso, mas alguém inexpressivo e que viva para servir ao nosso Deus. Então aqui é o caminho
para nossa conclusão, dizendo que este é o único meio, não existe outro, de entrar para a vida eterna. Então, eu já passei pela porta estreita, estou trilhando o caminho difícil e apertado, mas o final, no final, culminará na vida eterna. Não estou dizendo que você não deva ficar feliz por ter recursos deste mundo e utilizá-los bem. Pelo contrário, agradeça a Deus. Mas o fato, o simples fato de ser um seguidor de Jesus já nos coloca numa condição delicada, muito delicada, porque nós temos o compromisso de ser diferentes do mundo onde nós vivemos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe e que nós tenhamos sabedoria para nos avaliar e concluir, né, se nós de fato estamos trilhando por este caminho que Jesus propôs. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Tá? Vamos cantar. Quando o pastor falava, me veio à mente o cântico que nós cantamos na abertura. Atrai-me para o teu lado estar, espera em ti, minhas forças se renovam no poder do amor do nosso Deus. Vamos cantar juntos? Senhor, eis aqui, vem transformar meu ser através da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas se
nós estamos chegando ao final de mais um estudo bíblico. E antes de eu me despedir de vocês, a Márcia vai fazer uma oração, lembrando do aniversário de quem que eu esqueci. Do Roger. Vai ter Roger, bolo lá na casa isso. do tio Noel. Manda um bolinho para nós depois aí, viu, gente? Vamos orar Se não mandar, eu vou lá e busco. pela vida do Roger. Vamos lá. Senhor, obrigada pela tua palavra, ó Pai. Obrigada por nos trazer tantos ensinamentos, por falar tão claramente, ó Pai. E abençoe para que os nossos ouvidos estejam abertos e os nossos corações também, que possamos assimilar, ó Deus, não somente na teoria, mas ter uma vida, ó Deus, de acordo com a tua palavra, que possamos estar certos de que estamos passando pela porta estreita, Senhor Deus, pelo caminho apertado, na certeza de que o Senhor está conosco, nos conduzindo com a tua mão, com a tua palavra, ó Deus, com teus ensinamentos e mostrando-nos corretamente o caminho que devemos seguir, Senhor Deus. Cuida, meu Pai, de cada pessoa que esteve conosco, ouvindo nesta noite. Abençoe suas famílias, seja com cada um. Obrigada, Senhor, pela vida do Roger, que amanhã, pela tua graça, ó Deus, completará mais um ano de vida. Abençoe, ó Deus, juntamente com ele sua família, seus filhos. Cuide, ó Deus, e dê a ele muitos e muitos anos de vida, anos felizes, ó Deus, na tua presença. Obrigada por Jesus Cristo, obrigada por estar sempre conosco, obrigada por ser o motivo da nossa alegria, por ser o motivo, ó Deus, de uma vida transformada. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. E eu agora me despeço aí do Noel, começando pelo Noel, né, que apareceu primeiro lá. Noel, a Sidoca, a Elaine, o presbítero Osmar, a Ângela, se estiver por aí já, a Síndila, a Rosa, o Nofre, irmã da Sidoca, a Roseli, a Ana Lúcia Camargo, o presbítero Bonora, sua digníssima esposa Elô, Dona Dulce, seu Nilson vai ficar com saudade aí, hein? Filhão vai viajar. Dona Zilda, melhoras, viu? Quero vê-la muito em breve, se Deus quiser. Presbítero Beto disse, estamos orando pela sua saúde, saúde do casal. Maria Xavier, Naí, João Costa, Itaiaém, Lídia, presbítero Garmes, Claudemir, Maria de Jesus, Gabi, que está lá em... não era Araraquara. Mococa, Gabi. Deus abençoe. Pedro, Itaiaém, Pedro Vital, Celso Couto, colega da minha esposa, Gabriel Fernandes, que já chegou de viagem. Hernandes. Oh, mas esse H ficou parecendo um F aqui. Não, são meus olhos. Gabriel Hernandes. Gente, beijão no coração de todos vocês. Aí sua mãe, o nome dela não entrou aqui não? Minha mãe também. Dona Luzia, que está lá no outro quarto da nossa casa. Eita. Deus abençoe a todos vocês e até domingo às 9 horas da manhã com a escola dominical, se assim o Senhor Deus nos permitir. Vamos orar uns pelos outros, ergue a cabeça e vamos seguir em frente, porque tem uma vida para viver e vamos vivê-la da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amor, por favor, Vou lá. diga lá para nós.